A emergência da sociedade industrial viu surgir também a indústria cultural. E por meio dela, artistas conseguiram alcançar um público massivo que antes era impossível. Mas a partir de 2000, a indústria cultural colapsou. Como ser um artista em um cenário sem indústria cultural? Meu nome é Douglas Lobo, escritor, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos começar definindo o que é indústria cultural. Esse termo é um termo que surgiu, por incrível que pareça, dentro da escola de Frankfurt. Theodor Adorno, que criou esse termo num dos ensaios dele, e ele criou esse termo para se contrapor ao termo então corrente, que era cultura de massa. Ele rejeitava esse termo porque ele achava que esse termo era um termo ingênuo, porque quando você fala cultura de massa, você dá a ideia de que a massa produz a cultura, né? Na verdade, o que ele defendia é que, na verdade, a chamada cultura de massa era criada por um complexo industrial, né, vamos dizer assim, e, portanto, era mais apropriado o termo indústria cultural. A sociedade industrial, ela passou a permitir o desenvolvimento da economia industrial, passou a permitir a massificação de produtos. Você produzir, vamos dizer, em escala, produtos padronizados em grande escala, né? E isso afetou também a área artística, né? Tem, inclusive, no ensaio dele, o instinto da nacionalidade, né? O Machado de Assis, no final do século XIX, ele alerta os escritores, né, de que não se deixem levar pelas facilidades da economia industrial, né? Obras literárias, fazer uma obra literária não é como fazer um sapato, né? Ele defendia que os escritores lançassem menos livros, escrevessem com mais calma, né? Porque ele já percebia o potencial da indústria cultural de banalizar, de certa forma, a arte. Mas o fato é que essa capacidade da economia industrial de criar produtos de massa, ela teve um impacto muito grande na arte. Na prática, você criou uma sociedade em que, de repente, você tinha a figura do escritor best-seller, você tinha a figura, por exemplo, do astro de cinema, né? Você tinha a figura, com a fotografia, você de repente poderia, por exemplo, disseminar a obra de um pintor, né? Você não podia vender, evidentemente, o original, mas você podia disseminar a obra e torná-lo famoso, né? E as artes, evidentemente, que mais se prestam para esse processo da indústria cultural são as artes reproduzíveis. Então, por exemplo, literatura se presta muito a isso, o cinema se presta muito a isso, a fotografia se presta muito a isso. Basicamente, artes onde você tem uma matriz, né, da qual você consegue fazer cópias, né. Então, por exemplo, a pintura já é um pouco mais prejudicada com isso, que você consegue fazer réplicas, mas elas não têm o mesmo valor da original, né. E o teatro também é uma arte que um pouquinho complicada, porque ela não é reproduzível, ela é basicamente uma arte ao vivo. A música também, né, ela se beneficiou muito disso, porque você podia reproduzir, tocar nas rádios do mundo inteiro, distribuir para as rádios do mundo inteiro as cópias. E aí você começa a época do astro de música, você começa a época do astro de cinema, do astro da literatura, etc, etc. E essa é uma época em que muitos artistas ganharam uma quantidade de dinheiro que era inimaginável antes. Essa época é esse cenário que tem aquelas histórias, né, o ator que fez um teste, de repente vira um astro, né, o escritor que está penando, escreve um livro, consegue entrar numa grande editora, e a vida dele muda, esse cenário deu origem a essas histórias que a gente acalenta, vamos dizer, até hoje, né,
artista que se fez, né? Vamos dizer assim, conseguiu penetrar dentro das engrenagens, né, da indústria cultural e vencer, né? Vamos dizer assim. A indústria cultural, ela tem algumas bases que explicam o impacto dela e o papel que ela exerce de massificação de produtos. Um deles é a capacidade de produção em massa, produzir grandes quantidades, porque não adianta nada você não conseguir entregar o que o público quer. Para um público de massa, você tem que ter capacidade de produção de massa. Outra base da indústria cultural, e uma das mais importantes, é a distribuição verticalizada. Isso significa o quê? Você tem que ter, vamos dizer, locais de saída do seu produto. E esses locais de saída, quanto mais exclusivos eles forem, vamos dizer assim, mais fechados eles forem, melhor. Então, por exemplo, o cinema, né, usava muitas salas, né, as salas de cinema. Por quê? Porque não é para qualquer um colocar filme na sala de cinema. Né? O cineasta independente, ele tem dificuldade de colocar filme numa sala independente. Por causa de exigências de qualidade, o valor a ser pago, etc. É evidente, entre um filme independente e um filme de Hollywood, a sala sempre ia preferir um filme de Hollywood, porque o retorno é mais garantido. Então, quer dizer, você tinha uma espécie de distribuição quase que fechada, né? Vamos dizer assim, para as grandes indústrias, né, do entretenimento. Por que é que isso é importante, essa distribuição verticalizada? Porque basicamente significa que se você não fosse uma grande indústria, o seu produto não chegaria ao consumidor. O consumidor não teria como encontrar você. Ele ia para a sala de cinema, tinha 10 filmes, todos da indústria cultural. Nenhum do cineasta independente. O público não sabia que você existia. Livraria a mesma coisa. As antigas lojas de LPs também a mesma coisa. Né? Só tinha as grandes gravadoras que conseguiam colocar disco ali. Então, essa distribuição verticalizada é importante, porque basicamente você fecha o consumidor dentro daquele mundo ali, dos produtos que a indústria oferece, como se não existisse nada fora daquilo ali, né? O cara vai entrar na loja de LP, ele tem várias opções, mas todas as opções são dentro da indústria cultural, né? E uma terceira base importante da indústria cultural foi o jornalismo cultural. Por exemplo, o jornalismo de cinema, ele foi criado pelos estúdios de Hollywood. A ideia era ser um instrumento de marketing e de educação do público, a criação do gosto, o cultivo do gosto do público. Porque você está lançando, por exemplo, Hollywood estava lançando um produto novo, que era o filme. As pessoas não estavam acostumadas com o filme. Você tem que educar as pessoas, mostrar o valor do filme. O jornalismo cultural exerce uma função importantíssima, que é tipo a ideia, eu não estou só, outras pessoas também gostam disso, então eu faço parte de uma comunidade, né? O jornalismo cultural tinha muito essa importância, então algumas vezes a indústria cultural criou um jornalismo, como no caso dos estúdios de cinema, ou algumas vezes ela pode não ter criado diretamente, mas vamos dizer, o poder comercial dela incentivou com que nascesse naturalmente um jornalismo a partir dos fãs, vamos dizer assim, e que a indústria, de certa forma, percebendo isso, começou a apoiar, né? Apoiar através de anúncios, né? Vamos dizer assim, para poder manter aquilo ali vivo. Salvo engano, foi o que aconteceu com o jornalismo de rock. Eu posso estar enganado, mas eu tô lendo a biografia do Bruce Springsteen, e o que o cara fala lá é que o jornalismo de rock surgiu meio que no underground, né? Mas eu não sei se as indústrias incentivaram o surgimento, mas com certeza, depois que viram o underground se movimentando, as gravadoras, claro, começaram a valorizar, porque era a forma de se comunicar com o público delas, né? E literatura, suplementos literários, né? Eles sempre tinham anúncios das editoras, etc. Isso aí é importantíssimo para você conseguir criar um público, criar um gosto dentro do público e vender seu produto. Mas agora a gente chega no ponto central desse vídeo. A indústria cultural, ela acabou. A partir ali de 2000, começa uma série de movimentos que, na prática, vamos dizer, a indústria cultural, como a gente conhece, ela morre, junto com a própria sociedade industrial, né? Já que a gente vive na sociedade pós-industrial, sociedade de serviços. E, é claro, o fator principal para o colapso da indústria cultural foi a internet.
Por quê? Primeiro porque a internet permitiu a distribuição digital, ou seja, a pirataria, né? Uma pessoa comprava o produto, copiava e distribuía ou vendia dentro da internet. Então você matou aí uma fonte de lucro, né? Importante. Os custos de produção se tornaram baixos, né? Você compara o preço de publicar um livro hoje com há 20, 30 anos atrás, ficou absurdamente barato. Antes o que o cara gastava para publicar um livro, era publicar e distribuir um livro, dava para comprar um carro. Hoje é muito absurdamente barato, então a indústria cultural perdeu o monopólio da produção, de certa forma. Porque antes a produção era cara, você gravar um LP era caro. Você produzir um livro, publicar um livro era caro. Então, de certa forma, o artista precisava da indústria cultural. E isso era um poder que a indústria cultural tinha. Ela tinha uma barreira de entrada, que era o custo alto. Não era, isso inibia a competição. E forçava o artista a depender da indústria cultural. A internet também provocou o fim do jornalismo tradicional, portanto, acabou o jornalismo de música, acabou o jornalismo de cinema, acabou todos esses jornalismos que existiam antes, porque mesmo a mídia tradicional, as publicações independentes não conseguiram se sustentar, porque chegou o público tendo o jornalismo da internet de graça, se desabituou a pagar pelo jornalismo, como eles faziam antigamente, e se você não tem público, você não tem anunciante. Então, a mídia independente acabou, a mídia tradicional, o jornalismo tradicional ainda sobrevive, mas assim, de pernas bambas, e com o tempo ele foi perdendo interesse em fazer cultura, porque em geral os índices de leitura, de acordo com os jornais, são baixos, né? Então você não vê mais, por exemplo, jornais não falam mais como eles falavam de literatura, de música, etc. Os que ainda existem, né? O outro aspecto também muito importante que a internet trouxe foi a fragmentação do público. Basicamente, o público, antes você tinha um público que era mais massificado, em grande medida porque a indústria cultural tinha o poder, por meio do jornalismo e da distribuição verticalizada, de moldar o gosto do público, né? Quem viveu no Brasil nos anos 90 lembra que, por exemplo, Axé Music, pronto, todo mundo todas as rádios só tocavam Axé Music. Aí depois pagode, todas as rádios só tocavam pagode. O que era isso? Eram as gravadoras decidindo, agora o ritmo vai ser esse. E aí a Dali Jabá. E aí dar entrevista na imprensa com os pagodeiros, com os músicos do momento. Aí você moldava o gosto do público para aquilo ali, porque o público não tinha outra opção na prática, né? Então você tinha um público maior, mais moldável. Hoje você tem um público fragmentado e que vai encontrando sua tribo dentro lá da internet, de blogs, de não sei o quê, e que é um público que não compartilha dos mesmos gostos em comum. O grande lance da indústria cultural era a massificação. Para quê? Para ter ganho de escala, para produzir maciçamente. Por quê? Porque os custos de produção eram altos. Para justificar o custo de gravar um LP, de publicar um livro, você precisava vender muito, então você precisava de um público de massa, né? O público de nicho, ele não satisfazia, vamos dizer assim. E é claro, pessoal, esse colapso da indústria cultural, ele cobra um preço para nós artistas. Nós passamos a ter um outro cenário que os artistas das gerações anteriores não tinham. Por exemplo, nós temos que lidar com a questão do nicho. Hoje o público consumidor, ele se divide em nichos fragmentados, nichos que muitas vezes não se comunicam. Então, é o oposto da massificação. Então, assim, um artista com pretensões à massificação hoje, de ser um artista massificado, ele vai ter sérios problemas, porque até mesmo o artista o músico sertanejo que tem 2 milhões de downloads do Spotify, ele ainda é um nicho. Fora daquilo ali, ele não é conhecido. Esse é um nicho grande, mas é um nicho. E isso faz com que o artista, ele, de certa forma, tenha perdido aquele papel que ele tinha uma época. Todo mundo conhecia o artista.
Todo mundo tinha uma identificação com o artista opinava, o artista, né, isso tudo acabou. Outro impacto é que nós artistas temos que assumir funções que antes eram da indústria cultural. Então, por exemplo, marketing. A gente tem que fazer marketing, gente. Antes não. Antes os departamentos de marketing das gravadoras, dos estúdios, das editoras faziam todo o marketing para o escritor. E agora não, a gente tem que fazer o marketing. Se você é um artista independente, você tem que fazer a produção. Se você é um artista independente, mas se você é um artista, vamos dizer, que tem uma editora, uma gravadora ou uma produtora, mas de pequeno porte, você como artista tem que meio que ajudar, tem que ser mais uma parceria do que uma relação, vamos dizer, comercial, como era antigamente. E isso, claro, tem um impacto grande no tempo, né? E muitas vezes nas inclinações. Tem artista que não sabe fazer mais nada além da arte dele, essa é a verdade. Tem artista que não é bom em marketing, tem artista que não é bom na parte comercial, tem artista que não é bom na parte da produção. Como é que fica, né, a situação desses artistas? Outro impacto importante para nós é a dificuldade de ganhar escala. Que a verdade é que a indústria tem condições de ganhar escala que nós, como pessoas físicas, não temos. Nós não temos condições de jogar alguém aqui tem condições de dar 300 mil em marketing, jogar 300 mil reais em marketing? Não tem, mas as gravadoras antes tinham. As editoras antes tinham. E hoje não tem. Então, a dificuldade de ganhar escala hoje é muito grande. Você tem as redes sociais, mas o ganho de seguidores, ele é lento. Né? Mesmo a povo, no TikTok tem como você ganhar muito seguidor, tem, mas a maioria não converte. Se for atrás, a maioria não converte. Então, quer dizer, essa é uma complicação, né? E cria uma situação que antes o artista penava, mas quando ele se fazia, né, I made it. Quando ele entrava dentro da indústria, a vida dele estava razoavelmente resolvida, às vezes totalmente resolvida. Né? Hoje, o artista grava e lança um livro, grava e lança um filme, escreve e publica um livro, lança uma música, etc. E ele pode até ter um público cada vez maior, às vezes pode até ter um público alto. Ele ainda precisa do segundo emprego. Acabou a época do minha vida mudou por causa da arte. Do ponto de vista de carreira, vamos dizer assim, né? Não muda. Não existe mais uma indústria, né? Para chegar e dizer, esse cara vai ser a nova sensação, nós vamos jogar dinheiro nesse cara, né? O Schwarzenegger, quando conseguiu o papel de Conan, ele fala no livro de memórias dele, né? Uma das pessoas da equipe, né? Da equipe de produção, chegou para ele e disse, acho que era a pessoa que estava botando marcações, né? As marcações no chão para os atores, aí disse para ele, você é um cara de sorte. Aí ele, por quê? O Schwarzenegger, porque é o cara da produção. Toda essa estrutura aqui, aí ele apontou em torno, né? O set de filmagem. Toda essa estrutura aqui, a partir de agora, vai trabalhar para você. Era isso. O Schwarzenegger é um cara que veio da Áustria. O cara veio com a mão atrás das costas. Ficou rico por mérito próprio. Quando virou ator, já era rico, ok. Mas era rico botando a mão na massa, vamos dizer assim. Ele era a indústria dele, na área imobiliária, né? Vamos dizer assim. Quando ele virou ator, ele passou a ter Hollywood, as engrenagens de Hollywood trabalhando para ele. E era isso. Quando o escritor entrava nessas engrenagens, eu falo escritor porque eu sou escritor, pessoal, mas quer dizer, quando o artista entrava nessas engrenagens, a vida do artista mudava. Ele tinha uma estrutura empresário industrial inteira trabalhando para ele. Hoje isso não existe mais. Hoje o artista tem que ser a própria indústria.
Isso é bom, traz independência, né, vamos dizer assim. Agora, ganho de escala é complicado. Como é que você ganha escala sendo uma pessoa física? Né? Ou um CNPJ microempresarial. Como é que você ganha escala? Você consegue ir no banco e pegar um empréstimo de 500 mil para investir na sua carreira? Não, não consegue. E se conseguisse, era melhor não pegar, porque a chance de você ter retorno era baixa. Mas as grandes gravadoras, os grandes estúdios conseguiam aceitar um prejuízo de 500 mil. Eles corriam esse risco, porque para eles não era um risco alto. Uma pessoa física é. Então, quer dizer, esse é o cenário, e agora a questão que resta é o que fazer, né? Porque esse cenário ele não vai mudar. Eu não acho que haja retorno. E a verdade é que o único caminho do artista hoje é ser um empreendedor. Não existe outra solução. Ele tem que ser a própria indústria. Ele tem que ser a indústria de um homem só, né? Vamos dizer assim. Ele tem que, então, ter ali um trabalho nas redes sociais, aumentar os seguidores, aumentar o público cada vez maior. Quando ele começar a ganhar mais dinheiro, ele começa a contratar uma equipe. Depois ele pode até se constituir como CNPJ, para ter algumas facilidades que a condição de pessoa jurídica cria. E aí vai. Não há outra alternativa. Aí as pessoas vão me dizer para mim, mas isso é injusto. Quem não tem perfil de empreendedor? Não, de fato, isso é injusto com o artista que não tem perfil de empreendedor, mas o modelo antigo também era injusto com quem não tinha perfil para se encaixar na indústria. E com que uma indústria quer. Por exemplo, você pega os astros de rock, eles tinham que ter uma certa aparência. Não necessariamente serem bonitos, mas eles tinham que ter um certo tipo, um estilo. Alguém imagina, por exemplo, um nerd de óculos, né? Tipo o Buddy Holly, né? Um nerd de óculos entrando na indústria da música dos Estados Unidos nos anos 80, quando todo mundo tinha que ter cabelão, tinha que vestir aquelas jaquetas de couro. Isso era injusto. Você tinha que ser uma persona, vamos dizer assim. Nem todo mundo tem esse perfil. O artista inserido dentro da indústria, ele tinha que saber lidar com as questões políticas da grande corporação. Ele tinha que encontrar o equilíbrio entre a arte dele e as concessões para a indústria. Não é todo artista que tem esse perfil. Então, esse modelo era injusto também com outros perfis de artista. Agora a gente tem um modelo que é justo com determinado perfil e injusto com outros perfis. Mas é assim, toda situação, vamos dizer, toda situação econômica, todo contexto econômico é injusto com alguns e justo com outros. Prioriza, facilita para alguns perfis e prejudica para outros. Né? Mas são essas as minhas reflexões. Curtam, compartilhem e até a próxima. Obrigado.